E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Muitas pessoas conhecem Luiz Alves Pais de Barros e sabem das diversas tacadas que ele teve de sucesso. A mais conhecida, sem dúvida nenhuma, foi em 2015, quando ele comprou ações do Magalu em dezembro, no melhor momento. Ele comprou quando ela estava muito próxima do seu fundo e depois captou mais ou menos 400 vezes em cima do valor investido. A empresa subiu muito mais que isso, só que ele não teve coragem suficiente para segurar tanto tempo. Mas convenhamos que 400 vezes é muita coisa. Outro grande acerto dele foi a Belgo Mineira em 2002, onde ele colocou uma posição muito grande e conseguiu multiplicar seu patrimônio em várias vezes. Só que pouquíssimas pessoas falam daquilo que provavelmente foi a sua maior tacada na história, aquela tacada que provavelmente fez ele ficar bilionário. Não sei se foi justamente nessa tacada, mas eu tenho quase certeza que sim, que foi seu investimento no Banco Real, na holding que controlava todas as empresas do Banco Real, que atualmente se chama Alfa. Para quem não sabe, Luiz Alves Pais de Barros ganhou uma fortuna investindo no Banco Real no momento onde todos os bancos estavam praticamente falindo. Todos os bancos estavam caindo demais e poucos sobreviveram. E um dos que sobreviveram, que foram vendidos para os holandeses, foi o próprio Banco Real, onde Luiz Alves Pais de Barros, sem ter tanto dinheiro assim, acumulou uma participação gigantesca na empresa. Mas afinal de contas, como era investir nos anos 80 e 90 no Brasil? Será que era mais fácil ou mais difícil? A gente sabe que a minoria das pessoas investiam. Pouquíssimas pessoas tinham acesso e conhecimento necessário para investir na Bolsa de Valores. Apenas pessoas muito privilegiadas, assim como Luiz Alves, investiam naquela época e tinham conhecimento sobre o investimento. Mas pelo que Luiz Alves mesmo diz, naquela época as ações custavam muito pouco. Segundo Luiz Alves, dava de comprar boa parte de uma companhia grande da Bolsa de Valores com o valor de um automóvel. Para vocês terem ideia de quantas ações eram baratas naquela época. E não foi diferente com as ações do Banco Real. Luiz Alves diz que ele fazia um investimento e depois de 6 meses ele já recebia o mesmo valor que ele fez de investimento, só em dividendos. De tão baratas que eram as ações naquela época, as empresas chegavam a custar mais ou menos 1% do valor patrimonial. É um valor muito baixo, o mercado era literalmente largado naquela época. Muitas pessoas até afirmam que esses grandes investidores não teriam ficado tão bilionários assim se não tivessem aproveitado esse momento nessa época e que dificilmente vão conseguir replicar aquele mesmo retorno que tinham investido naquela época hoje em dia. Os próprios investidores dizem que isso não é verdade e que o mercado ainda continua atrativo. Vamos ver isso daqui a vários anos para frente, se realmente continuou valendo a pena investir em boas empresas e a bons preços. Eu acho que sempre é um bom momento para investir na Bolsa de Valores, desde que você faça um bom stock picking, escolhendo bons ativos e bons investimentos. E nesse vídeo, como diversos outros vídeos que eu fiz, que eu trago trechos de grandes investidores, nesse vídeo não vai ser diferente. Eu estarei trazendo um trecho onde Luiz Alves conta detalhes de como foi o seu investimento do Banco Real e como era investir naquela época. Segundo ele ganhava muito dividendo. Foi justamente esse compounding que fez ele ficar rico. Muitas pessoas acham que foi grandes tacadas em investimentos que se multiplicaram várias vezes, que fizeram um retorno muito grande em Luiz Alves. Mas não foi só isso. Aquilo que deixou ele realmente rico foi o compounding das ações, ou seja, empresas que permanecem baratas ou caindo durante muito tempo, que pagam muito dividendo, e ele aproveita esse investimento, esse dividendo recebido para investir mais e mais, e essa bola de neve faz os seus investimentos crescerem cada vez mais.
A maioria dos investidores bilionários brasileiros e também americanos ficaram ricos dessa maneira. Então você que está atrás da próxima Magalu, saiba que às vezes vale muito mais a pena você focar em boas empresas que dão um lucro e pagam bons dividendos. Não é à toa que a equipe do AGF, de Luiz Barsi, promove esse tipo de conhecimento. É porque realmente o segredo está nisso. Só que por ser algo muito chato, poucas pessoas têm coragem e disciplina de realizar esse ensinamento. Então o Luiz Alves comenta nesse vídeo como foi esse investimento, como ele analisa as ações, que tipo de conhecimento ele tem, o que ele analisa numa equipe para ver se a empresa realmente tem um espírito alinhado com o objetivo da empresa. Todos esses fatores são importantíssimos na escolha das empresas. Se a gente analisar a carteira de Luiz Alves até hoje, ele tem grandes acertos até recentes, sinal que ele realmente sabe analisar as empresas e que ele não ficou bilionário à toa. Mesmo que a gente pegue os seus erros para jogar na cara dele, esses erros não consumiram seu patrimônio, seus acertos sempre foram muito maiores, mostrando que o track record não tem como negar o seu sucesso. Enfim, vamos ficar para o corte onde ele fala sobre isso que eu estava falando. Aí as ações eram muito conhecidas, o PL dessa época era 3 a 4 vezes, então você tinha uma ação que estava cotada a 4 vezes o lucro dela e pagava de 10% a 15% de dividendo. Então, você analisava as companhias, eram mais companhias do que hoje, e eu acho que em 1978 tinham 500 firmas de capital aberto e uma curiosidade, era uma crise espetacular, mas você comprava 10% de mais de 200 companhias por o preço de um Opala na época. O Opala vocês também não conhecem, era um carro... Não, aí já sim. Aí tudo bem. Meu pai tinha um Opala verde. Como pode, né? E custava dinheiro de hoje R$80 mil, 70, 80 mil reais. Era um carro de transporte normal para família. É um Corolla, era o Corolla da época. Era um Corolla, isso aí. E então você tinha 200 companhias que estão todas ainda aqui e que valiam dinheiro de hoje $100 mil, 10%. E você podia comprar tranquilamente na bolsa e ninguém queria. Então, crises, momentos bons, momentos ruins vão existir sempre. Você vai visitar a companhia, levanta a situação, conversa com os diretores, vê se eles são decentes, se o que falam acontece daqui a 1, 2 meses mesmo. Muito bom. Você aí põe, vamos dizer, 30% da primeira compra. Porque o mercado é volátil, você sabe que se subir mais, você já está com o pé no mercado, e se cair, você tem mais reserva para comprar. O que acontece? Você vai comprando. Isso aconteceu fisicamente para mim. Eram as holdings que eram donas do antigo Banco Real. Uhum, sim. Elas começaram, quando eu comecei a comprar, mais ou menos 5 ou 6% do valor patrimonial, e a cada semestre o dividendo que era pago era exatamente o preço da ação que você tinha pago 6 meses atrás. Então, lógico que o meu dinheiro acabou e eu só esperava o dividendo. Vinha, comprava de novo. E a ação cada vez caía mais. Ficou cotada entre 1% a 2% do valor patrimonial. E aí acabou o dinheiro. Não tinha mais jeito. Você fica olhando ela caindo mais, você faz o quê?
vai chorar, já está chorando, já está Isso. sem dinheiro, mas não pode fazer nada. Isso. E então, nessa hora, eu recomendo que você vá viajar, vá passear, para não ficar angustiado, porque você já não está dormindo, já não está. O estômago está muito ruim. Sim. O estômago que dá todos os sinais. Você começa a ficar, vomitar. E isso faz parte. Normal, viu, Teco? Normal. Acontece. Um dia acontece. Aparece um outro banco que vai comprar. Então, mas aconteceu, no meu caso, podia optar por Banco Nacional, Banco Econômico, todos eram ridículos em preço. Eu estudei muito, fui conhecer o doutor Luiz Faria, para saber, porque então